Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é o cubismo, que foi um grande movimento artístico de vanguarda que surgiu na França entre 1907 e 1914. O cubismo teve como principal característica buscar uma arte mais objetiva, né, passando a geometrizar a realidade, abandonando aquela representação de realidade tradicional, tá? De apenas um ângulo. Então, o cubismo ele vai ser dividido em três fases, né? O cubismo cesaniano ou cezanista, o cubismo sintético e o cubismo analítico. E a gente vai compreender um pouquinho mais sobre cada uma dessas fases, ok? Bom, então a gente primeiro vai pensar num fotógrafo inglês chamado Edward Muybridge. Quem foi esse cara? Ele foi um fotógrafo experimental, ou seja, ele fazia várias experiências fotográficas, e uma dessas experiências que ficou bastante famosa foi quando ele fotografou numa corrida de cavalos o jockey, né, galopando ali com seu cavalo, porque ele tinha como objetivo descobrir se durante a corrida o cavalo ele chegava a tirar as quatro patas do chão de uma vez, né, praticamente como se ele estivesse ali voando por um milésimo de segundo, né? Então, ao posicionar as câmeras, né, numa pequena distância uma da outra, várias câmeras, o cavalo passou e ele foi fotografando, foi disparando as câmeras e ele descobriu que sim, que por alguns instantes o cavalo realmente tirava as quatro patas do chão. E essa experiência dele ficou muito famosa, revolucionou a pintura. Por que revolucionou a pintura? Porque vários artistas começaram a pintar cavalos em movimento influenciados por essa experiência fotográfica, né? Antes os pintores quando iam retratar cenas históricas, né, utilizando ali, né, os cavalos na guerra, eles tinham uma determinada maneira de representar de retratar esses cavalos, e a partir dessa experiência fotográfica do Edward Muybridge, eles começaram a retratar com base científica na fotografia, ou seja, naquilo que eles viram que era de fato real, ok? Por que isso é importante para a gente compreender o início do cubismo? Né? Porque o cubismo vai ser um movimento artístico, uma vanguarda, que vai ter por principal interesse retratar movimento na tela, né? Retratar todos os ângulos possíveis na tela de um mesmo acontecimento. Então, essa sequência de imagens do cavalo galopando, né? A gente vai ter um mesmo acontecimento, que é o cavalo galopando, porém várias possibilidades deste mesmo acontecimento. O Muybridge ele vai fazer outras experiências, né, com outros animais correndo, caminhando, casais dançando. Então ele ia posicionando várias câmeras para capturar é, vários ângulos de um mesmo movimento, certo? Então a gente vai ter por base essa primeira influência. Outra coisa que vai acontecer, que vai influenciar esse início do cubismo, vai ser um artista chamado Paul Cézanne, tá? Primeiramente, ele era um impressionista, ele chegou a participar da primeira exposição dos impressionistas, porém ele é considerado aí nos livros de história da arte como um pós-impressionista. Por quê? Porque ele chegou a abandonar o impressionismo, porque ele estava em outra vibe, em outro momento. Ele continuou os estudos dele separado, certo? A pincelada dele era mais forte, mais brusca, cores mais intensas. Ele gostava de usar contornos mais bem marcados, né? E o impressionismo já não tinha essa presença de contornos. E uma coisa bem curiosa é que o Cezanne ele vai começar aos poucos a geometrizar as formas, né? Então eu trouxe esse primeiro exemplo, né, onde a gente vê claramente uma certa geometrização ali da paisagem que ele está retratando. E em várias obras do artista a gente vai perceber essa característica, né? Cores fortes, tons vibrantes, contorno muito bem marcado, mas principalmente esse processo de leve geometrização das formas, né? Então, o Cezanne ele vai introduzir essa geometrização na pintura dele e também uma multiplicidade dos pontos de vista, né? Então,
quando ele vai retratar as paisagens ou mesmo a natureza morta, ele gosta de retratar ali de um ângulo de visão um pouquinho mais diferenciado, assim como aconteceu muito anteriormente num movimento artístico chamado maneirismo, né, que aconteceu ali entre o Renascimento e o Barroco, certo? O que vai acontecer? O Cézanne ele morre, né? E vai acontecer uma exposição em 1907, logo após, né, pouco tempo após a morte dele, que vai homenageá-lo, né? E nessa exposição eles vão organizar ali uma retrospectiva de todas as obras dele em Paris, né? E alguns artistas jovens vão ficar inspirados com aquela exposição, tá? Outro exemplo que a gente tem, né? O que está acontecendo no mundo neste momento? A gente tem o expressionismo alemão, né? E o fauvismo francês. São dois grandes movimentos marcantes ali do início das vanguardas europeias, né? Dois movimentos marcantes ali do início da arte moderna, né? Então, esses dois movimentos também vão servir de influência. Por quê? Tanto na exposição do Cézanne, quanto por influência dessas duas vanguardas, alguns artistas jovens, sonhadores, visionários, vão ficar inspirados e vão ali ter o desejo de transcender essa modernidade toda, né? E o nosso primeiro artista é o Pablo Picasso, né? O Pablo Picasso aí, ele é um dos fundadores do cubismo. Ele tinha sido expressionista também, né? Pablo Picasso, ele foi de tudo um pouco, né? Porque ele nasce no final do século XIX e ele vai morrer só lá na década de 70 da década de 20, né? Do século 20, né? Então ele nasce no final do século 19 e morre na década de 70 do século 20. Então ele viveu muito tempo, né? Então ele praticamente ele fez parte de todas as vanguardas, participou de praticamente tudo. Ele foi expressionista, ele foi cubista, ele foi dadaísta, né? Ele foi bastante coisa. Então, o que vai acontecer? O Picasso vai ficar muito inspirado, né? Com o expressionismo, com o fauvismo e com as pinturas do Paul Cézanne, tá? Então, o que vai acontecer? O Picasso também ele vai fazer uma visita ao Museu Etnográfico Trocadeiro, né? Hoje é o atual Museu do Homem, em Paris. E ele vai ficar impressionado com a arte primitiva africana, em especial as máscaras, né? E a arte primitiva africana é uma arte muito geométrica, muito angulosa, né? Então, com essas influências, tanto do Cézanne quanto da arte primitiva africana, o Picasso ele vai pintar a sua primeira obra, considerada aí a obra inaugural do cubismo, né? Les Demoiselles d'Avignon, né? O que significa isso, né? Ele está pintando ali as senhoritas que se apresentavam nos cabarés, né? Então ele vai fazer essa visita no cabaré para se divertir, então ele aproveita também e fica inspirado com aquelas moças e pinta elas, porém ele não está buscando nenhuma realidade ali visual, de perspectiva, de profundidade. Ele pinta essas moças de forma completamente geométrica, como se elas fossem ali pedaços de vidro estilhaçados, né? E duas dessas moças ele vai retratar com os rostos inspirados nessas máscaras africanas. Então, isso chama muita atenção, né? Porém, ele também sofre algumas críticas, o que faz ele guardar essa obra por algum tempo. Mas, num determinado momento, ele conhece o Georges Braque, que vai ser um grande parceiro nas artes, um grande companheiro, e juntos eles iniciam o movimento à vanguarda cubista. E por que vai levar esse nome de cubismo, né? Porque o Georges Braque ele vai pintar uma tela chamada As Casas Lestac, tá? E essa tela, alguns críticos de arte presentes no salão onde essa obra vai ser exposta, eles vão meio que brincar, né, que parece um monte de cubinhos. E daí o nome pega e eles dão o nome aí para esse movimento artístico de cubismo, que é um movimento que vai ter a intenção de geometrizar as formas e posteriormente fixar, retratar o movimento na tela, ok? Bom, essa primeira fase do cubismo, né, que foi esse início de tudo, é a fase cezanista, porque tem influência das pinturas do Paul Cézanne. A gente vai ter essa outra fase cubista,
né, que vai ser o cubismo analítico, que é um cubismo aonde eles vão retratar algumas figuras de forma completamente fragmentada, tão fragmentada a ponto da gente quase não compreender o que está sendo retratado, tá? E o Georges Braque e o Picasso, eles vão ter uma conexão tão forte que num determinado momento a gente quase não percebe o que é pintura de um e o que é pintura de outro, se não tiver muito bem escrito ali, especificado, né? Então, eles vão ter uma conexão muito forte, artisticamente falando, né? Eles são dois artistas muito competitivos, né? Porque tudo que acontece de movimento, de novidade, eles vão querer fazer igual, eles vão querer fazer melhor, né? Então, essa fase do cubismo, que é o cubismo analítico, são as formas representadas de forma mais geométrica e fragmentada possível. Uma novidade que vai acontecer também é que eles vão começar a inserir letras e palavras na obra, na tela. Não só enquanto assinatura, mas as palavras e as letras vão fazer parte da pintura. Ou seja, eles estão ali se apropriando de elementos que eles querem colocar ali na arte deles. Até o momento, por mais que a gente já tenha uma estética diferenciada desde o impressionismo, no final do século XIX, mas ainda a gente tinha uma obra muito figurativa, né? Ainda com a intenção de fazer uma certa cópia da natureza. Com o cubismo a gente já começa a ir um pouquinho além. Por quê? Porque esse figurativo está sendo fragmentado, nós temos palavras e letras inseridas, né? Então a gente não tem só a cópia de uma paisagem, a cópia de uma cena ou o retrato de uma pessoa. A gente tem ali uma fragmentação de formas. A gente tem ali o intuito de entender a forma, de entender a cor, certo? E neste momento também do cubismo analítico, a gente vai ter uma presença maior de tons pastéis e tons terrosos, tá? E a gente vai ter, né, outros artistas que vão aderir a esse movimento, como o Fernand Léger, né, que vão começar a fazer parte do cubismo. O que está acontecendo também? O Picasso, ele consegue patrocinadores para o movimento. Né? Esses patrocinadores a gente vai chamar de merchan, né? Os antigos mecenas, que eram caras muito endinheirados, né? Então eles tinham muito poder aquisitivo e eles começaram a patrocinar o movimento, o que consequentemente dava para os artistas poder de criação, né? Liberdade criativa, porque você tem alguém ali que te patrocina. Então você fica tranquilo, fica à vontade para poder criar. Você não fica tão dependente de viver de encomendas, de produzir uma arte exatamente como os outros querem, e sim como você quer, como você está inspirado, certo? Então, as formas vão começando a ficar cada vez mais indecifráveis, né? Por isso que eles vão começar a inserir alguns elementos como palavras e objetos, né? Bom, então o Picasso ele consegue, né, esses patrocinadores, até que em 1910 alguns artistas vão começar a aderir. Um deles, o Fernando Léger, né? E outro artista, o Juan Gris. Né? O Juan Gris também vai ser outro grande artista cubista que vai, né, aderir ao movimento. E ele, inclusive, faz um retrato do Picasso, tá? Bom, a gente vai ter como parte do movimento também o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp vai ser outro exemplo de artista que vai participar de mais de uma vanguarda. Então, ele participa do cubismo, posteriormente ele vai participar do dadaísmo e da arte conceitual, que a gente vai falar em outra aula, né? Então, o Marcel Duchamp, ele pinta a obra nu descendo a escada. Então, aqui fica muito claro para a gente a conexão do cubismo com as experiências fotográficas que estavam acontecendo também naquele momento. Né? Então, o Duchamp ele faz uma experiência fotográfica, uma sucessão de negativos para poder sobrepor ele mesmo descendo a escada e como inspiração, né, ele pinta a obra nu descendo a escada. Ou seja, fica claro aqui para a gente como que a intenção nessa tela é retratar movimento. O que está acontecendo? Uma coisa, um homem descendo a escada. Porém, ao retratar esse ato na tela, ele quer retratar todos os momentos desse homem descendo a escada. Né? Então, o cubismo ele quer colocar na tela também a quarta dimensão, essa possibilidade do movimento.
Porém, não vai ter necessariamente a preocupação com o 3D, né, com a profundidade. Preocupação é captar o movimento, tá? A gente vai ter também o Guillaume Apollinaire, que vai ser um grande escritor e crítico de arte francês e também ativista cultural, que ele vai começar a escrever muito bem sobre esse movimento nos jornais. Ele vai dizer que o cubismo é um movimento muito refinado, né? Um dos mais refinados que estão acontecendo na arte naquele momento, né? Então, ter críticos de arte falando bem da vanguarda é um ponto muito positivo naquele momento, certo? E a gente vai ter uma terceira fase do cubismo, que é o cubismo sintético. O que vai ser o cubismo sintético? Vai ser quando esses artistas, em especial o Pablo Picasso e o Georges Braque, eles começam a adicionar elementos como o papel de parede, madeira, metal, tecido, cordas, ou seja, neste momento o objetivo mais não é fazer uso da pintura para copiar a realidade ou para representar algo, mas sim se apropriar do que já faz parte do seu cotidiano e colocar na sua obra, na sua tela. Né? Então, o momento ali do cubismo sintético vai ser um momento onde eles vão começar a trabalhar com colagem e técnica mista. Então, tudo que você quiser colocar de papel, tecido e objetos diversos, você pode acrescentar ali na sua composição estética, né? Então, eles estão ali naquele objetivo que não é 100% figurativo, não é 100% cópia da realidade, mas pelo contrário, né? É uma apropriação da realidade na obra, certo? Então, nesse objetivo, não há pintura na pintura, né? Eles estão se apropriando ali do cotidiano para incorporar na tela, tá? Então, essas fases dessas colagens, dessas experiências com técnica mista, é o cubismo sintético, tá? Outro exemplo, né, nesse momento aqui, o Georges Braque, ele faz uso de um papel de parede com textura de madeira, e o Picasso, ele vai fazer o violão em 3D, que nada mais, nada menos é do que um violão ali feito de cartolina, né? E aí a gente para pensar, nossa, mas parece uma coisa tão simples. Mas o que, que tem de inovador quando ele faz isso? Porque neste momento, até esse momento, a escultura, ela é muito bem determinada o que é uma escultura, né? Ela vai ser feita de pedra, ou de madeira, né? Ou de bronze, ou de argila. Então ali já tem muito bem determinado no mundo das artes o que vem a ser uma escultura. Neste momento, ele usa um material mais simples e cotidiano possível e cria ali um violão em 3D, né? É meio que uma forma de inovação e provocação ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, vai acontecer o seguinte também, né? O cubismo ele vai durar ali mais ou menos até o início da Segunda Guerra Mundial, que é quando Georges Braque ele se alista no exército francês. Ele acaba sobrevivendo, né? Que bom. Mas após a guerra já não é mais a mesma coisa, né? E o cubismo ele vai se dissolvendo, cada artista segue seu rumo, porém o cubismo ele vai influenciar outras vanguardas que vão vir depois, como o futurismo, o vorticismo inglês, o suprematismo e construtivismo russo, né? E vários outros artistas, como por exemplo o modernismo brasileiro, né? Aqui à esquerda a gente tem uma obra da Tarsila do Amaral e à direita uma obra do Vicente do Rego Monteiro, né? Que foram grandes modernistas brasileiros de grande, né, óbvia inspiração cubista, né? Por quê? Geometrização das formas, não tem preocupação com perspectiva, certo? E para finalizar, eu trouxe aí uma curiosidade, né? Que o Pablo Picasso ele teve no decorrer da sua vida várias namoradas, várias mulheres, e ele gostava muito de, quando ele estava envolvido com alguém, ele retratava essa pessoa, né? Então a gente tem aí como exemplo algumas mulheres que ele retratou no decorrer aí da sua vida amorosa, né? Cada uma aí com a sua particularidade, com o seu estilo, mas ele tinha esse lado aí romântico de retratar as suas amadas.